O adoecimento silencioso dos sacerdotes, a crise invisível dentro dos espaços espirituais. Entre a sobrecarga emocional dos consulentes, a pressão por respostas imediatas e a negligência com a saúde mental, líderes religiosos enfrentam um processo crescente de esgotamento psicológico que ainda é ignorado e, muitas vezes, normalizado. Há uma crise em curso dentro dos espaços espirituais silenciosa, progressiva e perigosamente negligenciada. Não se trata apenas do sofrimento daqueles que buscam ajuda, mas do adoecimento daqueles que se dedicam a acolher, orientar e sustentar vidas em estado de vulnerabilidade. Nos últimos anos, tenho observado uma mudança significativa no perfil das pessoas que chegam ao atendimento espiritual. A maioria não apresenta, inicialmente, uma demanda de origem espiritual. São indivíduos emocionalmente sobrecarregados, marcados por traumas, ansiedade, frustrações acumuladas e dificuldades profundas de lidar com a própria realidade. Esse cenário produz um deslocamento perigoso. O espaço espiritual passa a absorver demandas que, em muitos casos, pertencem ao campo da saúde mental. A sobrecarga emocional e seus efeitos no sacerdote. O sacerdote, dentro desse contexto, deixa de ocupar apenas o lugar de mediador espiritual e passa a desempenhar múltiplas funções. Torna-se ouvinte constante de dores intensas, conselheiro em conflitos complexos e, não raramente, o único ponto de apoio emocional de quem o procura. Essa exposição contínua ao sofrimento humano gera um acúmulo silencioso, ao longo do tempo, o que se constrói é um processo de desgaste emocional profundo, que se aproxima do que a literatura reconhece como esgotamento psíquico e profissional. No entanto, diferentemente de outras áreas, esse adoecimento raramente é nomeado dentro dos espaços religiosos. A relação adoecida com a espiritualidade. Outro fator central nesse processo é a forma como parte da sociedade tem se relacionado com a espiritualidade. Observa-se uma busca crescente por soluções rápidas, respostas imediatas e resultados objetivos, sem a disposição para o processo de transformação interna que qualquer caminho espiritual exige. Há uma dificuldade evidente em reconhecer responsabilidades, em assumir erros e em lidar com as próprias limitações. Nesse contexto, quando as expectativas não são atendidas, o sacerdote passa a ser responsabilizado pelo insucesso do consulente. Essa inversão de responsabilidade gera tensão, desgaste e, em muitos casos, rompimentos marcados por ingratidão, desconfiança e ataques à credibilidade do líder espiritual. Ego, imediatismo e recusa ao processo. O que se evidencia é um padrão comportamental, marcado pelo fortalecimento do ego e pela recusa ao enfrentamento interno. Busca-se na espiritualidade uma solução externa para conflitos que exigem, antes de tudo, elaboração interna. Essa postura não apenas impede o avanço do próprio indivíduo, como também sobrecarrega os espaços espirituais, que passam a lidar com demandas incompatíveis com sua natureza. O limite entre o espiritual e o clínico. É necessário afirmar, com clareza e responsabilidade, que nem todo sofrimento pode ser tratado no campo espiritual. Transtornos como bipolaridade, esquizofrenia e outras condições psíquicas são patologias reconhecidas e exigem acompanhamento médico e psicológico especializado. A tentativa de resolver essas questões, exclusivamente por meio da espiritualidade, não apenas se mostra ineficaz, como pode agravar quadros já existentes. Reconhecer esse limite não enfraquece a espiritualidade, ao contrário, fortalece sua seriedade e compromisso com o cuidado real. O silêncio que adoece. Apesar de toda essa sobrecarga, muitos sacerdotes não buscam ajuda. A construção cultural dentro de diversos espaços religiosos ainda sustenta a ideia de que o líder espiritual deve ser inabalável, sempre forte, sempre disponível.
Esse silêncio imposto impede o reconhecimento do próprio sofrimento e dificulta o acesso a acompanhamento psicológico, contribuindo para o agravamento do quadro. O resultado é um número crescente de sacerdotes emocionalmente exaustos, desmotivados e, em alguns casos, afastados de suas funções. Cuidar de quem cuida, uma urgência. Se há um ponto que precisa ser enfrentado com seriedade, é este: sacerdotes também adoecem. São humanos, sentem, absorvem, se desgastam. A espiritualidade, por mais potente que seja, não pode ser o único suporte para aqueles que lidam diariamente com dores profundas e complexas. O acompanhamento psicológico não deve ser visto como fragilidade, mas como ferramenta de sustentação. Cuidar de quem cuida não é uma escolha, é uma necessidade urgente. Uma reflexão necessária. O fortalecimento dos espaços espirituais passa, inevitavelmente, por uma mudança de consciência coletiva. É preciso repensar a forma como a espiritualidade é buscada, compreendida e vivida, sem responsabilidade individual, sem disposição para o processo e sem respeito aos limites do outro. Não há caminho que se sustente, e sem cuidar daqueles que sustentam tantos, o próprio espaço espiritual corre o risco de adoecer.